devia fazer. Vocês entendem isso? É disso que se trata essa história. Ele acaba cumprindo de certa forma o que Deus queria? Sim. Mas ele viveu muita coisa que ele não precisava viver. Ele morre no final. Vamos chegar lá. Depois a gente conversa mais detalhes. E pra mim, isso tipo assim, cara, você tá doido? Você tá fazendo um monte de coisa que não devia. Você tá pegando em queixado. Você tá comendo carne de cadáver. Você tá pegando esposa de um povo que não tem nada a ver com o povo de Deus. Inclusive era inimigo mortal do povo de Deus na época. E aí você me mata e ainda fala, eu matei, fiz montões e matei 1000 homens com uma queixada. Cadê? Em algum momento você tá vendo, sabe? Poucos momentos do texto que ele fala alguma coisa que Deus fez. Vai vendo. Arrogância, prepotência. Aí, às vezes, acontecem certas coisas e a gente olha pela superficialidade e diz, mas Deus está me fazendo próspero nisso aqui, mas você está fazendo um monte de coisa errada. Deus tem a ver com isso mesmo? Você tem certeza que Deus está nisso? Sabe? Então, tipo assim, não é porque as coisas estão relativamente dando certo que Deus está nisso, não. A prova está aí, né? Essa história tem muito para nos ensinar e a gente comete muito desses erros. Eu cometo muito desses erros. Nós cometemos muito desses erros. Aí depois que acontece essa situação, aí na hora que ele precisa, né? Você não vê ele falando nos textos para Deus de nada. Aí depois disso a Bíblia fala que ele sentiu muita sede. Aí ele clamou ao Senhor, lá em Juízes 15:18. Deste pela mão do teu servo essa grande vitória. Olha isso. Essa grande vitória. Morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos? Tá falando do povo filisteu. No 19 só fala assim: Deus então abriu uma rocha e dela saiu água. Sansão bebeu e suas forças voltaram. Deus, tipo assim, não é nada disso que eu tô te pedindo. Eu vou te atender. Eu vou aqui ainda ter misericórdia de você, porque você precisa cumprir algo que eu disse que você vai cumprir. Deus tem... é isso que a gente tem que entender. Deus, ele tem... como é que eu posso falar? Ele tem compromisso com o que ele diz. Entende isso? Se ele diz que algo vai acontecer, vai acontecer. Ele tem compromisso com o que ele diz. Agora, a forma como acontece e quando depende da gente fazer, quando é uma coisa que foi entregue a você para fazer, você pode fazer de duas formas. Da forma humana, cheia de erros, e Deus vai permitindo porque ele tem compromisso com a palavra dele que aquilo ia acontecer. Era propósito que Sansão livrasse o povo dos filisteus. É isso. O que aconteceria quando Sansão vencesse talvez os filisteus sem o final da história? Depois nós vamos chegar lá. De repente ele ia viver uma vida tranquila. Não sei se ele ia continuar forte, talvez não precisasse mais. Mas talvez ele precisava ter morrido no final. Vamos lá. Vocês entendem que ele foi brincando com o pecado, fazendo errado, não cumprindo o voto, se misturando. E Deus tá deixando porque ele tem, como eu falei, ele tem... eu usei a palavra e esqueci agora. Ele tem compromisso com o que ele falou. Entende? Então, não é porque as coisas estão dando certo, é um cuidado que a gente precisa de ter. As coisas estão dando certo, então tá tudo bem para Deus. Opa, se você tá fazendo coisa errada e as coisas estão dando certo, e você quer dizer que tá tudo bem para Deus, meu irmão,
em momento algum na palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, ele concorda com coisa errada. Então, cuidado com essa frase, cuidado com esse pensamento. Mas cuidado muito. Que aí o que acontece? Passou-se um tempo depois disso, o que Sansão me faz? Juízes 16. Ele foi encontrado em Gaza, viu uma prostituta, passou a noite com ela. Vocês estão vendo que está piorando? Ele está fazendo coisa cada vez pior. Ele começou com uma coisa relativamente simples. Olhou para uma mulher que não era do povo dele e desejou e quis ela de qualquer maneira. Depois, ele me come da carne do leão morto, do cadáver misturado com mel ali e tal. Não fala nada para os pais. A Bíblia deixa bem claro que não fala para os pais sobre isso. Aí ele vai lá, vê a mulher dele, a noiva dele, descobre que lá, cara, ele tinha que ter largado aquilo para lá e pronto. Mas não, ele ficou todo ofendidinho, foi lá, botou fogo no rabo de umas raposas, queimou lá a plantação inteira deles lá. Aí ele mata um monte de gente com a queixada, um erro. Vocês percebem que isso foi uma coisa que eu peguei de uns amigos aí, que eles ouviram uma mensagem abençoadíssima, que inclusive falou um pouco sobre Sansão, e aí eles me passaram isso aí. Se você reparar, quando ele comete o primeiro erro, o primeiro foi o quê? Olhar para a mulher que não era do povo dele. Logo em seguida, quando eles já vão na casa dela para se tornar noivo dela e volta, ele já comete o segundo, de comer o leão, carne, né, de morto que não devia. Foi rápido. O primeiro erro dele levou anos, pelo menos o primeiro relatado. Mas o segundo foi rápido, o terceiro, e ele foi entrando, como a Bíblia diz, um buraco chamando o outro. E ele só foi afundando. Daqui a pouco, agora ele já está aqui. Não está nem noivo mais, já está deitado com a prostituta. Em Gaza, a Bíblia diz. Depois disso, ele conhece Dalila. E Dalila faz exatamente o que a primeira noiva dele faz. Eu não vou entrar em detalhes, vocês já conhecem, para não delongar aqui. A mesma coisa. Eles chegam para ela, ó, a gente vai pagar uma grana para você aí, descobre aí como deter esse cara. E ela fica fazendo a primeira... Ele já tinha vivido isso, ele já tinha vivido de estar com uma mulher do outro povo, de ter sido traído por ela. E ele volta a fazer a mesma coisa. Por que ele fez? Aí a célebre fala, nossa, mas o bicho era burro, né? Aí nós, né, a gente conhece a história. Como é que ele não vê que ela tá traindo ele, que ela tá tentando enganar ele? Ele não vê, porque quando a gente se acostuma a entrar num pecado, debaixo de outro pecado, fica normal. Tá tudo bem, já cometi um monte de erro e não deu em nada. Não é isso? Então, tipo assim, a gente acha que vai ficar impune, que nunca vai acontecer, nunca vou ter que pagar por um erro que eu cometi. E aí, uma hora, como diz outra, a conta chega. A paciência de Deus, até com os filhos, tem limite. Ainda mais por amor. Ainda mais por amor. E ele precisava cumprir algo ainda, não é mesmo? A Bíblia fala que ele encerraria essa briga entre os filisteus e o povo de Deus. E aí vocês conhecem a história. Ele foi brincando com uma coisa séria, com um voto a Deus, ele foi brincando, ninguém devia nem saber disso aí. Isso era coisa entre ele, os pais, Deus, e acabou. Ainda mais alguém como dos outros, dos inimigos, um espião inimigo ali. Mas ele estava cego, porque ele acostumou a cometer erros e pecados e não enxergar. E é isso que acontece com a gente. Eu já cometi um errinho aqui, fiz um negocinho ali, tá tudo bem. Não tá tudo bem, não. Não tá tudo bem. E aí,
Gente, quando eu fui, assim, é uma coisa que a gente já sabe. Nós cristãos, se você é um cristão e tá me ouvindo, ele tá cansado de saber, não é mesmo? Que a gente não deve cometer pecados, a gente não deve roubar, não deve matar, não deve mentir, não deve. Só que quando a gente conta uma mentira para se safar de uma situação e dá certo, numa outra situação, naturalmente, o que a gente vai querer fazer? Ah, não tem problema. Eu vou falar assim só para a pessoa entender, porque se eu falar do outro jeito, ela pode não entender, e aí vai ser um saco para me resolver essa situação. Você entende? Igual ele. A gente comete os mesmos pecados. E por isso, chega lá na frente, ele revela, ele fala: se cortar os meus cabelos, né? E aí chega essa situação. Quando chega nessa situação, ele é pego, e primeira coisa que eles fazem quando ele prende ele, Juízes 16:21 diz: prenderam e furaram os seus olhos, o prenderam com algemas e puseram para girar um moinho na prisão. Aí entra aquele detalhe que eu falei. Lá no primeiro pecado relatado dele que eu falei, o que ele fez? Ele olhou para uma mulher que não era para ele se misturar e ele disse: é agradável aos meus olhos. E quando ele é pego, quando chega a conta, vamos dizer assim, qual é a primeira coisa que acontece? Eles furam os olhos dele. Você entende o quão sério é isso? Quando eu entendi isso aqui, nesse aspecto, misericórdia, Deus. Eu sei o quanto eu erro. Misericórdia, Deus. Sabe? Então, eu realmente pedi a Deus para me clarear todas as coisas que eu não estava mais enxergando. Sabe? Porque é muito sério, eu não quero chegar a esse ponto. Misericórdia. Peça a Deus misericórdia e peça a Ele para te mostrar. Não seja orgulhoso. O orgulho custa caro. E aí, no 22, já diz assim: o cabelo de sua cabeça começou a crescer de novo. Porque eu creio que quando ele chegou nessa situação, eu tenho certeza que ele começou a enxergar e lembrar de tudo que ele cometeu de errado. Porque ele sabe que Deus estava com ele. Aí acontece isso. Aí, pô, Deus aí ele... mas eu falei pra Dalila sobre o meu cabelo. Mas eu fiz isso. Eu tenho, cara, certeza que tudo... Ele perdeu os olhos para poder enxergar. Não queira perder os olhos para poder enxergar, meu irmão. Vai custar muito. E aí ele ficou preso, moendo moinho. Trabalho forçado. E a Bíblia diz já no 23 sobre a questão da festa, mas eu quero trazer uma informação. Não foi rápido, não. Porque a festa da Dagon era uma festa que marcava sobre a colheita. Mas ele há pouco tempo não tinha queimado a colheita deles com as raposas. Então ele não foi rápido, não. Ele ficou um bom tempo na cadeia, pensando sobre tudo que ele fez, certeza. Fazendo força ali, e eles trouxeram ele para a festa, ficaram rindo com ele, não sei o quê. Aí ele pede para se colocar entre as pilastras, e ele fala: Deus, dá-me força de novo. Porque aí ele entendeu. É agora. Porque além de ele tem enxergado tal, mas ele cego, como ele ia lutar? Né? Deus poderia fazer de alguma forma, mas ele pensou o seguinte: cara, se eu... Ele pensou nas pilastras, tanto que ele pede, né? Me coloque entre as pilastras do templo, as pilastras de reforço do templo, as pilastras mais importantes. Tinha gente em cima, falava que tinha muita gente, e a Bíblia diz que com essa morte, quando ele derruba as pilastras, foi a quantidade de gente que ele mais matou do povo filisteu em toda a época que ele lutou, né? E ele cumpre o papel dele. Aí a questão ele precisava ter morrido, ele precisava ter os olhos furados, ele precisava passar por isso tudo? Creio que não. Deus tem compromisso com a palavra dele e chegou, ele cumpriu o que tinha para cumprir. Mas ele viveu coisas que não precisava viver. Por orgulho, por não cumprir, por ir deixando o pecado cegar ele. Até que realmente a cegueira veio física, né? Então não vamos permitir isso.
Que essa palavra encontre lugar no seu coração e leia. E eu tenho certeza que isso que eu falei hoje vai abençoar você de alguma forma. Deus abençoe.